Um jogo tecnicamente muito fraco, o Confiança prova aí porque tem apenas 36 pontos no campeonato, mas ainda assim jogou mais do que a Ponte. A Ponte se arrastando em campo, cansada, pernas pesadas, correndo o risco de perder o jogo, com grande defesa do Ivan no primeiro tempo, com bola na trave com o Ivan batido no segundo tempo, e o Confiança comandando as ações. E aí, num lance isolado, de lucidez do Moisés, a reclamação de uma falta do Thiago Lopes para cima do Brocador, esta foi a grande reclamação do Neto Berola, que acabou sendo expulso e depois agrediu o juiz numa atitude impensada, numa atitude de total descontrole emocional, e aí a Ponte com 10 homens conseguiu administrar. Poderia inclusive ter feito o segundo gol, porque o Confiança, quando tomou o gol, sabendo que mesmo com o empate, cairia matematicamente, e aí com um homem a menos ele arrefeceu um pouco. Ainda assim levou o perigo de forma impressionante, pela apatia, pela quantidade de passes errados e pela falta de inteligência do time da Ponte, que não conseguia com um homem a mais rodar essa bola e administrar para não correr tantos riscos. Mas isso tudo é muito pequeno diante do principal. E o que é o principal? O principal é que a Ponte, depois de muito ameaçada, praticamente o campeonato todo, apenas na penúltima rodada, matematicamente mantém o seu calendário para 2022. Uma vergonha, um trabalho horroroso, um time mal montado, dirigentes despreparados, embebecidos pelo poder. O presidente da Ponte sequer viajou com o time, preocupado com eleição, com perpetuação, não é? A Ponte sozinha, estava lá o Hélio Cazu, que esteve muito doente até bem pouco tempo atrás, num quadro gravíssimo de intubação por conta da Covid-19, o Kiko, o Alarcon, todos importantes. O Gilson Kleina, o grande herói desse resgate do time, um time sem receber salário, uma administração caótica, eu reputo como a pior da história dos 121 anos da Ponte, e culminando com todos esses acontecimentos noticiados hoje, lamentáveis, com famílias inteiras sendo ameaçadas de morte, e eu espero agora o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Poder Judiciário que tomem providência, porque ameaça de morte é um crime grave para tumultuar, para desviar foco da eleição, e eu espero confirmações de fatos e certamente muita coisa no meio jurídico ainda vai acontecer em torno dessa eleição que continua acontecendo no estádio Moisés Lucarelli. Não tenho cor partidária, não sou conselheiro, não tenho direito a voto e jamais teria enquanto cronista esportivo. Mas não posso compactuar com o nome e a reputação da instituição jogados na lata do lixo por irresponsáveis, por incompetentes. E vou parar por aqui, porque senão eu tiro a rádio do ar. A instituição não mereceria ser tão arranhada, tão prejudicada, ter um prejuízo de imagem tão grande. Associados, conselheiros tradicionalíssimos, sendo ameaçados. Essa briga toda, eliminar para cá, eliminar para lá. Não tenho, volto a dizer, preferência por ninguém, mas acho que a instituição deve estar acima de todos. E se Deus quiser, ela que já tem mais de um século, ela já tem 1 século e 1/5 do 2º século, que ela vai permanecer por muito tempo, que ela seja imorredoura e que todos esses imbecis morram, desapareçam, que eles
Deixem o clube em paz. A instituição é mais importante do que todos os senhores, embebidos pelo poder, ensandecidos pelo poder. Os senhores vão passar. Os senhores vão para uma vala comum de 7 palmos. E a instituição não vai morrer nunca. Um dia, por uma questão da natureza humana, o clube vai se ver livre dos senhores. O clube vai estar isento de tanta incompetência e de tanta inconsequência. Os senhores vão passar. Os senhores vão desaparecer. Os senhores estão marcados para todo sempre como uma administração caótica, que paga salário para jogador para não cair, uma parte apenas, e que não paga salário para os mais humildes funcionários, que provavelmente não tem o que pôr na mesa, não tem um copo de leite e um pedaço de pão para dar para os seus filhos. É isso que os senhores conseguiram, embebidos e ensandecidos pelo poder. Mas, graças a Deus, os senhores são minúsculos. Os senhores são seres inexistentes. Os senhores são seres insignificantes diante da grandeza da instituição e dos seus verdadeiros torcedores. Aqueles que hoje choraram de emoção com o resgate do clube. Mas não é mérito dos senhores, não. É mérito de alguns líderes, como esse moço exemplar que acabou de falar agora e nos emocionou a todos, o goleiro Ivan, e de alguns companheiros líderes do elenco, que fechados com o Gilson Kleina, para mim ele o grande herói, talvez no maior desafio da sua já longa carreira, tentando manter a unidade do grupo em torno do trabalho dele, treinador, da sua comissão técnica e de alguns líderes positivos do elenco. E a Ponte, graças a Deus, apesar dos senhores, ela está na Série B, pelo menos, para o ano que vem. Uma vergonha o torcedor ter que comemorar permanência em segunda divisão para um clube do tamanho da Ponte. Mas pela pequenez dos senhores, é o que temos para o momento. No jogo, a Ponte foi muito mal, mas teve, num lampejo de Moisés, concluindo, de Rodrigão na parte intermediária do lance e de uma origem com Kevin. Um lance, apenas um, de lucidez, botou a bola na rede e conseguiu a vitória, rebaixando matematicamente o Confiança. Não vou comentar a pobreza do futebol apresentado, não vou comentar a pobreza do estado físico dos jogadores, mas vou me deter no fato mais relevante, que é a vitória que valeu a permanência e, pelo menos nesse aspecto, quem sabe, depois de meses, uma noite de sono menos turbulenta para o sofrido torcedor alvinegro de Campinas. Uma noite de sono, pelo menos com um pouco mais de paz e de tranquilidade e sem esse pesadelo chamado Série C do Campeonato Brasileiro. E se você fizer um abaixo-assinado para tirar o glorioso nome de Pedro Pinheiro, que empresta o seu nome depois de uma trajetória sensacional, trabalhando em todos os cargos possíveis e imagináveis dentro de um clube de futebol, tendo sido inclusive seu presidente, se você fizer um abaixo-assinado para que a memória de Pedro Pinheiro, seu avô, não continue sendo maculada, ele que empresta o nome ao Salão Nobre, eu assino com você na parte mais alta do ofício e do abaixo-assinado, concordando para que uma pessoa tão importante não tenha o seu nome manchado ou misturado a tantos imbecis
sangrentos e ávidos pelo poder e que não se preocupam com uma instituição do tamanho da Associação Atlética Ponte Preta, que teve o seu estádio levantado e construído pelo suor, pela dedicação e pelo amor do seu próprio torcedor, uma das histórias mais lindas e inédita no futebol mundial. Infelizmente, às traças e na mão de quem não merece sequer passar na frente da Praça Francisco Ursaia. Meu queridíssimo Edu Pinheiro, o neto do homem.